Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje mais uma super indicação de livro, então bora começar. Galera, antes de trazer aqui os livros, né, essa série para vocês, na verdade, de livros, fica os recados, né? Não se esquece de curtir esse vídeo, já curte logo, porque eu sei que no final do vídeo você vai esquecer. Se inscreve no canal, compartilhe com quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Então compartilhe esse vídeo, compartilhe nosso canal, porque dessa forma a gente vai incentivar muito mais pessoas a amarem a leitura, né? A se apaixonarem pela leitura e esse hábito que é maravilhoso, que nos ajuda muito em várias áreas da nossa vida. Então hoje, né, já entrando no nosso tema, eu estou aqui super empolgado, eu não sei o porquê de eu não ter trago ainda essa série de livros, né? Eu acho que eu pensei em trazer primeiro livros menores e depois trazer séries, não sei porquê, mas é uma série que eu sou apaixonado, né? Que é as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu tenho a versão pocket, né? A versão pequenininha desses livros. A versão normal, os livros são maiores, né? Mas eles têm menos páginas. Esse daqui eles são menores, mas tem mais páginas. E eles vieram quando eu comprei nessa box aqui, né? Nessa caixinha. E foi difícil depois de ler, de colocar esses livros aqui, porque eles expandem, né, gente? Depois que a gente lê, os livros ficam maiores. Então foi uma dificuldade para colocar de volta. Mas, né, é uma série que eu gosto muito. Eu li essa série 2 vezes, né, e não me arrependo. Tenho até interesse de ler a terceira, porque é uma série muito boa, muito legal, né, As Crônicas de Gelo e Fogo. Se você não sabe, né, o que essa série gerou, eu já vou começar te falando. Essa série gerou, né, o Game of Thrones. Game of Thrones, uma das séries mais caras de todos os tempos, né, foi baseado nessa saga de livros, né? E a série Game of Thrones, um grande sucesso mundial, né, gente? É uma das séries mais assistidas aí de todos os tempos, mais faladas quando ela estava sendo filmada, né? Quando ela estava tendo lançamento, era muito, né? Era muito, assim, eu estava na época da faculdade, logo nas primeiras temporadas, né? Na primeira e segunda temporada eu estava na faculdade presencial. E assim, era só ouvia falar de Game of Thrones, todas as rodinhas de conversa, né? A gente parava e ficava debatendo. Então eu decidi comprar os livros, né? Foi por isso que eu comprei. E eu lia um livro e assistia uma temporada, né? As primeiras são muito próximas, primeira e segunda, né? É bem próximo aí o que tem no livro e o que tem na série. Depois começa a separar um pouquinho, né? A divergir um pouquinho a história. Game of Thrones, né? Como vocês sabem, já acabou, encerrou a história de Game of Thrones, mas os livros ainda não. Nós temos 5, não sei se vocês repararam, né? Aqui são 5 livros, mas deve ter lançamento de mais 2 livros, pelo que foi anunciado pelo autor, o George R.R. Martin. E o que eu gostaria de trazer para vocês, né, dessa série de livros? Todo mundo sabe que eu sou muito fã de Harry Potter, mas falando em questão de literatura, de forma de escrita, de desenvolvimento, me perdoem Potterheads como eu, mas essa para mim é a série mais bem desenvolvida. De todos os livros que eu já li, de todas as séries que eu já li, esses livros são os mais bem desenvolvidos. Por quê? São muitos personagens e você tem a visão, né, baseada em cada personagem. Então cada capítulo é a visão de uma pessoa. Às vezes as pessoas estão próximas, às vezes elas estão distantes por praticamente um continente ali, né, que é o Westeros. Às vezes um está no sul, outro está no norte. Então tem essa diferença geográfica, você tem a visão do personagem, né, da pessoa que está falando, mas você percebe que cada pessoa, quando você está acompanhando a visão dela, cada um tem
a sua história, cada um tem as suas opiniões, então isso tudo diverge, né? E além disso, a gente vê que essas histórias, né, de personagens muito distantes ou muito próximos, elas vão interagir perfeitamente. Então, assim, eu vejo que é um trabalho muito minucioso que tem que ser feito para desenvolver uma série dessa forma, né? Você contando, mostrando, na verdade, os personagens distintos, vários personagens distintos que a gente acompanha, várias histórias distintas se desenrolando em lugares diferentes, e às vezes um personagem não sabe o que está acontecendo do outro lado, mas a gente sabe porque a gente está acompanhando, e no final tudo isso se junta de uma forma muito harmônica, né? Então algo que aconteceu lá no norte vai interferir aqui no sul, então às vezes a notícia chega fragmentada, mas mesmo assim tem essa conexão. Então a guerra começou, aí outro começa a guerra, depois não sei quem morreu, e aí você não sabe, lá no outro território eles ainda não sabem. Então eu vejo que é muito interconectado tudo que está acontecendo. E além disso, as Crônicas de Gelo e Fogo não se baseia só em um continente, né? Depois eles vão para Bravos e para outros locais também. Então, assim, gente, é um mundo, né? Eu trago para vocês que essa história realmente conta a história de um mundo. Culturas diferentes, religiões diferentes, trata muito dessas religiões, né? Em um lugar eles têm os 7, em outro lugar os antigos deuses, em outro lugar o deus do escuro. Então são vários deuses também, várias religiões ali interferindo, histórias, né? Também histórias antigas se ligando com o novo. E principalmente muita fantasia, né? É uma história de fantasia. A gente tem dragões aí aparecendo, nós temos a muralha, os lobos gigantes, entre tantas outras coisas, né, que vão acontecer aí. Mas é uma história muito boa. Eu super recomendo para vocês, se você tem a possibilidade, comece a ler. Sim, é enorme a série. Aqui na minha versão, alguns livros têm 5.000 páginas, alguma coisa desse tipo, mas tem livros que têm mais de 2.000 páginas. Então, assim, é um investimento de tempo, né? Não vou mentir para vocês, eu demorei acho que uns 3 anos da primeira vez que eu li. Da segunda vez que eu li, eu já estava mais tranquilo, então eu consegui ler mais rápido. Acho que em 1 ano eu já tinha terminado, né? Isso paralelo com outros livros. Mas é uma série muito boa, né? Às vezes nós temos dificuldade, eu tive dificuldade de acompanhar, né? Um pouco também a questão dos personagens, que são muitos personagens citados. Então eu gostei da forma que eu fiz de ler o livro e assistir a série, porque dessa forma eu conseguia ter uma imagem do personagem, né? Quando eu estou lendo no livro, eu tinha uma imagem dele que eu vi na série. Então eu achei interessante também essa forma que eu utilizei, né, de leitura, para fazer essa conexão, né, entre o personagem do livro e o personagem da série. Mas, como eu falei, né, a partir de um determinado momento, a gente tem uma separação muito grande do que está acontecendo nos livros para o que acontece na série. Então é bom ficar atento também a isso, né? A mudança ali da história, alguns personagens são cortados na série. Aqui nós temos vários outros personagens que não aparecem, né? E algumas questões de história também. Então era uma discussão também muito grande. Eu que tinha lido com um menino que não lia, falando o que tinha no livro e o que não tinha na série. Então a gente tinha também algumas discussões dessa na faculdade, né? Para ver que a faculdade a gente ia só para falar de Game of Thrones. Não, mas falando sério, então passa a ter algumas diferenças. Por isso, eu particularmente gosto muito mais dos livros, né? Eu sempre recomendo. Todos os que eu falo a gente pode ver, né, que o livro
geralmente, né, em sua grande maioria, nós temos mais detalhes do que a série ou que o filme, então eu super recomendo que você leia os livros. Ah, mas vai demorar? Cara, saiba que vale a pena, é uma série muito boa e você não vai se arrepender. Eu vou mostrar para vocês aqui a espada, né, que eu tenho do Jon Snow, é um personagem do Game of Thrones, e ele recebe essa espada de um dos líderes, né, lá da Guarda da Noite. Eu não vou dar muito spoiler, não vou falar quem foi que deu e tudo mais, pra caso vocês comecem a ler ou assistam a série também, é muito boa, gente. Não estou falando para vocês não assistirem a série, não, assistam a série também. E se você não tem condições de comprar o livro, né, ou não gosta de ler, assista a série, que é uma série muito boa também. Só verifique a classificação etária, tá, gente? Então verifica aí se você pode assistir. Se eu não me engano, Game of Thrones é maior de 18 ou 16. Então dá uma olhadinha nisso também. Mas eu vou mostrar aqui minha espada, a espada que eu tenho, né, do Jon Snow. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa super recomendação, né? É uma série muito boa, comprem. O autor George R.R. Martin anunciou que os próximos livros iam sair em breve, já tem um bom tempo que ele anunciou isso, né? Mas a gente está aí na expectativa, quem gosta, né, de ler, está na expectativa para o lançamento dos próximos livros, Ventos de Inverno, e o outro, se eu não me engano, não tem ainda o nome, né? Aqui são 5 livros. A Guerra dos Tronos, por isso, né, Game of Thrones, a série. A Fúria dos Reis, Tormento de Espadas, O Festim dos Corvos e A Dança dos Dragões. Então já dá pra ter uma noção que vai ter dragão aí na parada. E é isso, gente. Obrigado por terem assistido até aqui. Até o próximo episódio. Não se esqueçam, leiam um livro. E valeu!